Tá bom, então, voltando aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite. Minha ideia aqui, porque assim, originalmente eu sou físico, né, formado em física, e doutorado em física, enfim, ah, pós-doc, em outra área que não era computação quântica, e eu passei a estudar um pouco de computação quântica a partir, eu acho que de 2020, por conta própria. E, e pelo que eu tenho percebido, assim, a área de computação quântica é muito heterogênea, né? Então, eu resolvi, assim, nesse talk, nesse seminário aqui, falar, assim, tentar mostrar alguns conceitos que a gente usa em computação quântica, mas utilizar exemplos práticos, tá? Exemplos, por exemplo, experimentos que foram feitos no desenvolvimento da computação quântica, da computação quântica, não, desculpe, da mecânica quântica, ao longo no início do século XX, na verdade. Então, então, esses conceitos que foram ali, por exemplo, de fótons, spins, que é superposição. Então, como é que isso surgiu? Como é que essas ideias surgiram e como é que eu uso isso na computação quântica? Então, a ideia assim, é falar para esse público um pouco mais amplo, tá? Não é uma coisa muito técnica. Então, eu vou, ao mesmo tempo também, assim, eu gosto de meio que contextualizar. Para a pessoa não achar, alguém teve um belo dia e disse, vamos, que tal uma superposição? Não, de onde é que surgiu isso, né? De onde é que surgiu essas ideias? A gente vai ver aqui, eu vou tentar mostrar, né? Porque são 30 anos de história da mecânica quântica em 40 minutos. Então, mas aí quando chegar em certos pontos, por exemplo, quando minha apresentação está dividida nessas três partes, quando eu quando a gente começar a ter a noção de como surgiu o conceito de fótons, aí eu falo, fótons, por exemplo, é importante para a computação quântica, a gente usa assim, 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 tá bom? Então, para não ser também só o histórico de mecânica quântica, porque afinal de contas aqui a gente está interessado em computação quântica, mas de onde é que surgiram essas coisas, né? De onde é que surgiram essas ideias? Então, a apresentação está dividida aqui, nessas três partes, introdução, depois eu vou falar um pouco sobre fótons, depois sobre spins, tá? Eu vou tentar ser rápido, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, parte um, introdução. Começando do básico, né? Bits clássicos. O conceito de bit é fundamental na computação clássica, como a gente sabe, e ele pode ser representado por algo que pode estar em dois estados possíveis. Um exemplo é o switch elétrico, que pode estar ligado, por exemplo, estado um ou desligado, estado 0. Em geral, na computação clássica, a gente usa, agora, se não me engano, são pulsos elétricos. Acima de certo valor, bit é, sei lá, um, baixo é. Mas a gente está interessado em computação quântica, então em bits quânticos. Então, assim como no caso da computação clássica, na computação quântica é construída através do conceito análogo ao bit, que é o chamado bit quântico ou qubit. Hum? Nesse início, vamos entender algumas propriedades básicas dos qubits. Então, o qubit pode ser representado pelo spin de um elétron, por exemplo, pela polarização de um fóton, pela presença ou ausência do fóton em certo local, etc. Existem outros modelos, né? Os modelos por exemplo, para hardware, no caso da IBM, ele usa fótons não como bits, ele usa pares de partículas supercondutoras. Mas eu vou usar, nos meus exemplos aqui, eu vou usar sempre fótons e elétrons, porque eu acho mais intuitivo, né? Foi assim com esses conceitos que se desenvolveu melhor a mecânica quântica. A gente entende. Mas antes de começarmos a falar sobre qubits, então vamos entender um pouco o status da física no final do século XIX. Então, vamos contextualizar aqui como é que surgiu essas coisas. Então, no final do século XIX, a gente tinha na física basicamente esse conhecimento aqui. Quando eu estava lidando com cargas elétricas, campos elétricos, campos magnéticos, meu conhecimento estava aqui na eletrodinâmica, que a gente chama hoje de eletrodinâmica clássica, eletrodinâmica de Maxwell. Quando eu estava lidando com conceitos, com problemas relacionados a calor, temperatura, então eu estava no contexto da termodinâmica. E quando eu estava lidando com problemas relacionados a movimento, energia,
as órbitas dos planetas em torno do Sol, está no contexto da mecânica desenvolvida pelo Newton, né, principalmente. Enfim, então, em geral, no geral, era isso. Então, se eu tinha um problema de eletrodinâmica, eu preciso daqueles conceitos ali, eletrodinâmica de Maxwell. Eu tenho conceitos de mecânica newtoniana, e assim sucessivamente. Mas aí, metade para o final do século XIX, começaram a surgir alguns problemas, alguns experimentos, algumas observações, e parecia que intercalavam os conhecimentos. Então, a gente tinha alguns problemas que relacionavam conhecimentos de eletrodinâmica e termodinâmica, outros de eletrodinâmica e mecânica, outros de termodinâmica e mecânica. E, e isso levou o surgimento de uma verdadeira revolução na física, ali no início, que se deu no início do século XX, que foi mais ou menos aqui. Quando eu estava aqui na interseção entre eletrodinâmica e termodinâmica, é onde surgiu a mecânica quântica. Na interseção entre eletrodinâmica e mecânica, surgiu a relatividade especial e depois a geral. E na interseção entre mecânica e termodinâmica, surgiu a chamada mecânica estatística. Mas a gente está aqui interessado hoje na mecânica quântica, então vamos falar um pouco aqui do histórico, do início aqui do século XX, primeiras 3 décadas do século XX, praticamente, muita coisa para falar, e quando tiver alguma coisa importante para a computação quântica, eu paro e digo, vamos ver por que isso aqui é importante para a computação quântica. Tá? Então, o primeiro problema relacionado que intercalava conhecimentos de eletrodinâmica e termodinâmica era o chamado problema era da radiação de corpo negro. E, basicamente, você tinha, quando eu incidia a radiação eletromagnética num corpo, um corpo material, né, fechado, um pequeno orifício, essa radiação que incidia pelo orifício, ele termalizava esse corpo e emitia radiação térmica. Então, estava ali no contexto, né, eletrodinâmica e termodinâmica. E quando eu usava o conhecimento que eu tinha da época dessas teorias que a gente chama hoje de clássicas, né, a gente não conseguia explicar esse resultado aqui, que era o resultado experimental, que é a intensidade da radiação emitida por esse corpo negro em função do comprimento de onda aqui. Essas bolinhas aqui, que a gente está vendo aqui, são os resultados experimentais, tá? Que era medido. E a teoria clássica era isso aqui, teoria de Highland-Jeans, que usava conhecimentos de termodinâmica clássica, termodinâmica usual de Gibbs, ali do século, desenvolvido no século XVIII, XIX, e de eletrodinâmica de Maxwell. A gente via aqui que a, a teoria explicava bem, né? Isso aqui, essa curvinha aqui rachurada é a teoria, né? A curva da expressão matemática que vem da teoria clássica. Então, a gente via que ela batia bem para grandes comprimentos de onda, batia bem com os experimentos para grandes comprimentos de onda. Mas para pequenos comprimentos de onda, estava completamente errado. Verdadeiro, uma discrepância infinita aqui, né? Porque isso aqui tenderia a infinito. E ninguém sabia explicar isso, né? Esses resultados não foi a parte experimental não foi o Planck, né? Que fez, foi o agora me fugiu, enfim, mas não foi o Planck, mas o Planck chega com uma explicação. E ele usa o que sabia de física clássica para tentar explicar isso aqui. Ele faz ali alguns truques matemáticos, digamos assim, e ele chega à expressão, que é essa curva, a expressão teórica, que é essa curva preta aqui, que bate exatamente com o resultado experimental. Só que tinha um preço a pagar para ele poder chegar nisso. Para ele chegar à expressão que dava isso aqui, eu não vou mostrar a expressão aqui, porque minha intenção não é fazer conta, mas para chegar à expressão que batia com esses resultados aqui experimentais, ele tinha que admitir que a energia associada à radiação eletromagnética que incidiu, né, nesse corpo, ela tinha que ser quantizada. Ela é sempre dada em termos de H, onde H aqui é uma constante, que hoje a gente conhece como constante de Planck, e esse parece mais um V, né? Esse V aqui, ele é, mas eu vou chamar de μ, né? Ele é a frequência, né? Frequência é o inverso do comprimento de onda, tá?
Aqui está em função do comprimento de onda, mas a frequência é só o inverso. Então, a energia era dada nessas porções de H e I. Só que ela é discreta, porque esse Nzinho que está aqui na frente era um número. O número podia ser 1, 2, 3, 4. Nunca 1,5, 2,5, 3,5, porque não iria funcionar isso aqui, né? A expressão que ele chegou para justificar que esse resultado experimental não funcionava se esse N não fosse um número inteiro. Ele não sabia explicar por quê, ele só sabia que funcionava. Desse jeito funcionou e ele conseguiu explicar. Tá? Então, isso ficou meio que em aberto nesse... Por que que isso acontece? Por que que a energia tem que ser quantizada e não pode ser contínua, como era o que acontecia no caso da física clássica? Bom, então, isso no início. Agora que vai ter bom, a gente vai começar a entender os conceitos de fótons, parte 2. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1800, a gente sabia já pelos experimentos de Thomas Young que a luz possui propriedades ondulatórias, como interferência e difração. As ondas eletromagnéticas da teoria de Maxwell do eletromagnetismo já tinham sido confirmadas em 1886 pelo Hertz. E em 1900, você tem a radiação do corpo negro, que a gente já falou aqui. Em 1902, tem outra observação experimental, que é do chamado efeito fotoelétrico, o LINA. Aqui, basicamente, o que ele via era, quando nos experimentos dele, ele incidia, mais uma vez, luz, né? Radiação eletromagnética, que é luz, sobre superfícies metálicas, acima de uma certa frequência, ele via que existia emissão de elétrons, com essas bolinhas aqui brancas, tá? Estão representadas aqui por essas bolinhas brancas. E, a energia cinética, né, associada a esses elétricos, esses elétrons, era proporcional à frequência da luz, que era que incidia ali. Só que, pela teoria clássica, aparentemente não existia nenhuma relação entre a força, por exemplo, que um campo elétrico exerce sobre uma partícula, a gente conhece da teoria clássica, é aquela expressãozinha lá da lei de Coulomb, né? Q vezes E, campo elétrico. Então, aparentemente, pela teoria clássica, se eu aumentasse a intensidade do campo, a intensidade da radiação eletromagnética, o deve, a energia dos fótons deveria ser maior, porque, afinal de contas, eu estaria dando uma força maior, né? Estaria aplicando uma força maior sobre ele, né? A energia aqui dos elétrons. Só que não era isso que acontecia. Até quando eu aumentasse a intensidade da luz, até aumentava o número de elétrons emitidos, mas sempre com a mesma energia, sempre com a mesma energia cinética. Para aumentar a energia, sempre aumentava com a frequência. E isso a teoria clássica não explicava por quê. Então, a explicação desse fenômeno ficava em aberto. Aí, em 1905, o que é que o Einstein faz? Ele pega as ideias do Planck e usou lá energia quantizada, H, vezes a frequência, né, constante de Planck, vezes a frequência, e ele utiliza para explicar essa observação aqui do Linar. E a consequência disso considere que a luz, a radiação eletromagnética, luz, são formadas por pequenos quantas de energia. Cada quanta de energia desse tem energia da ordem de Hν, H vezes a frequência, e aí por isso que quando esses quantas vêm, se chocam aqui na superfície metálica, a partir de uma certa frequência, ele começa a expulsar os elétrons. E se eu aumento a frequência, aumenta a energia dos elétrons, de forma linear. Então, é aquela expressão Hν que o Planck tinha sugerido para explicar a radiação do corpo negro, o Einstein dá uma explicação melhor para ela agora. É porque a luz, na verdade, é composta por pequenas partículas. Ele não chamou de fóton ainda, em 1905, o nome de fóton vem depois. As pequenas partículas, pequenos quantas de luz, associadas a isso. E se você aumentar a frequência, segundo a fórmula de Planck, aumenta a energia desses quantas de luz. E aí ele explica o efeito fotoelétrico. Essa ideia não foi muito aceita. Em 1914, tem a confirmação, né? Aqui já tem quase 10 anos, né? 5 a 14. Você tem a confirmação experimental da hipótese de Einstein, pelo Millikan, e depois outro experimento do efeito Compton, em 1923, tem a comprovação experimental de fato
de que a luz é composta por quantas, ou composta por fótons, composta por partículas. Então, tem essa dualidade, onda, partícula, partícula. Onda foi comprovado aqui, mais de 100 anos antes, né, em 1800, e partícula vem daqui, desses experimentos aqui. Tá, então vamos dar uma pausa aqui na parte histórica e vamos entender como é que isso, por que que isso é importante para a computação quântica. Tá? Então, computação quântica e fótons. Quais as vantagens que a mecânica quântica pode trazer para a computação? Bom, a gente sabe que a vantagem assim, básica, pelo menos inicialmente, é a superposição, interferência, né? Interferência quântica e o emaranhamento. Eu vou citar aqui, eu vou ilustrar aqui dois exemplos, que é um exemplo, na verdade, que vai mostrar como é que acontece superposição e como é que acontece interferência. Tá? Depois, quando eu estiver falando de spins, aí eu falo de emaranhamento. Tá. Então, eu poderia, essa dualidade onda-partícula, a gente pode ver, por exemplo, em experimentos tipo da dupla Fender. Né? Só que eu vou usar outro tipo aqui de experimento. O chamado interferômetro de Marz-Zender, que foi bolado, esse tipo de experimento com a luz foi bolado em 1892, pelo Marr e o Zender, né? Mas o que eu vou usar aqui é um interferômetro mais moderno, né? Baseado nas ideias de Marz-Zender, foi desenvolvido em 1981 pelo Zellinger. Tá. Então, a ideia é simples, né? Eu tenho um laser, tá? Esse laser vai emitir luz com uma certa amplitude. Essa luz vai ter uma onda, né? O primeiro experimento vai ser um experimento clássico, tá? Para a gente entender. Então, uma onda vai ser emitida, uma onda de luz, que tem certa amplitude A e certo comprimento de onda lambda. E a regrinha aqui vai ser, sempre que a luz interferir nesses S, S1 e S2, S1 e S2 são nada mais, nada menos do que separadores de feixe. Então, sempre que a luz vier aqui, ele vai enviar metade da intensidade da luz vai ser transmitida e a outra metade vai ser refletida, tá? E aqui é 1 e é 2, eles são espelhos perfeitos. Eles refletem 100% da luz, tá? Então, isso, S1 e S2 são separadores de feixe, metade da intensidade vai ser transmitida, metade vai ser refletida, e espelhos só refletem 100%. Só que aqui eles vão ter uma regrinha. Então, para a luz ser transmitida pelo caminho, esse caminho aqui de cima, que eu vou chamar de caminho A, com amplitude A sobre a raiz de 2, né? A sobre a raiz de 2, a intensidade, metade vai para um lado, metade vai para o outro, só que a intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado. Então, por isso que aparece um raiz de 2 aqui. Então, quando a luz interagir com o separado de feixe, então eu vou ter amplitudes, vai ser A sobre a raiz de 2 transmitido e A sobre a raiz de 2 refletido. Agora, sempre que houver uma reflexão, a minha onda ela sofre um avanço de lambda sobre 4, ok? No comprimento de onda. Sempre que houver uma reflexão, sempre que houver uma transmissão, não acontece nada com o comprimento de onda. É a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá, vamos tentar entender aqui. Então, eu ligo o laser, a onda vem. Parte vai ser refletida, usando aquela regrinha, amplitude da onda passa a ser agora dada por isso aqui, A sobre raiz de 2, e a parte que foi refletida, amplitude da onda, A sobre raiz de 2. Só que essa parte aqui foi refletida e essa parte aqui foi transmitida, a parte que veio pelo caminho A. Então, a parte refletida, a onda sofre um avanço de lambda sobre 4. Então, ela era lambda, agora passa a ser lambda mais lambda sobre 4. Tá? Aqui eu coloquei só o lambda sobre 4, que é o avanço. E aqui não aconteceu nada com o comprimento de onda. Ela continua sendo igual a lambda. Tá? Então, vem aqui, agora as duas vão ser refletidas nesses espelhos. Então, é isso que ocorre. Quando ocorre a reflexão, com a reflexão não acontece nada com a amplitude, é a mesma coisa, então continua sendo A sobre 2. E como essa aqui sofreu uma segunda reflexão, o que veio aqui por baixo, sofre a segunda reflexão, o comprimento de onda que era lambda sobre 4, agora é lambda sobre 4 vezes 2, né? Foi a segunda reflexão, então fica lambda sobre 2. E esse aqui continua sendo lambda, passa a ser lambda sobre 4 agora. Porque ele era lambda, aqui ele foi transmitido, não sofreu nada, quando é transmitido não acontece nada com o comprimento de onda, sofreu a primeira reflexão aqui, passa a ser lambda sobre 4. E agora, nesse terceiro, no separado de feixe, no segundo separado de feixe, o que acontece? Então, parte dessa onda aqui vai ser transmitida,
e a parte dela vai ser refletida, né? Essa que veio aqui pelo caminho B. Então, quando ela for refletida, é a terceira reflexão que ela está sofrendo, né? Ela sofreu a primeira aqui, segunda, terceira. Terceira reflexão. Então, o comprimento de onda dela passa a ser 3 lambda sobre 4. E ela foi separado, o feixe foi separado de novo, então, por isso que sumiu a raiz de 2 ali, tá? Porque a raiz de 2 foi separada aqui uma vez, separada aqui outra vez, então amplitude. Por isso que sumiu a raiz de 2. E aqui veio pelo caminho A, então aqui, isso no detector D2, tá? É isso que acontece no detector D2. Quando a onda que veio que pelo caminho A, a parte que veio pelo caminho A, ela foi refletida aqui e aqui ela foi transmitida para o D2, tá? Ela foi apenas transmitida para o D2. Então, o comprimento, ela só sofreu uma reflexão, que foi aqui em E1. Então, em D2, é isso que a gente tem, no detector D2. E no detector D1, bom, quando ela vem aqui, lembrando, antes de D2, o comprimento de onda era lambda sobre 2, e esse comprimento de onda, né, tinha tido um avanço de lambda sobre 4. Então, agora, aqui em D1, o que veio pelo caminho A foi refletido, e o que veio pelo caminho B foi transmitido. Então, quando é refletido, mais um avanço de lambda sobre 4. Quando é transmitido, não acontece nada. Fica o original. Então, como aqui em D1, então, a onda que veio pelo caminho A foi refletida aqui uma vez, refletida duas vezes, lambda sobre 2. E aqui veio pelo caminho B, foi refletida aqui uma vez em S1, refletida em S2 duas vezes, aqui ela foi transmitida, então é lambda sobre 2. Comprimento de ondas iguais e amplitudes iguais. Então, o que é que acontece aqui? A gente tem o que a gente conhece lá da ótica clássica, soma e subtração de ondas, né? Interferência construtiva e destrutiva. Então, quando as ondas chegam com a mesma fase, né, mesmo comprimento de onda, ah, o pico de uma onda coincide com o pico da outra, e o vale de uma onda coincide com o vale da outra. Então, o que eu tenho é essa soma. Quando eu somo, eu tenho uma onda aqui de maior intensidade, né, de maior amplitude. E quando, quando o pico de uma onda coincide com o vale da outra, e vice-versa, né? Então, elas se somam, se destroem, e aqui eu tenho uma interferência construtiva e aqui uma interferência destrutiva. Então, se você olhar, é justamente o que ocorre aqui em D1 e D2. Então, aqui eu tive uma interferência construtiva, porque elas chegaram com o mesmo comprimento de onda e mesma amplitude. E aqui uma destrutiva. Então, aqui eu tenho um sinal que vai sempre aparecer em D1 e D2 nunca vai aparecer sinal nenhum. Então, isso é um efeito clássico, usando esse interferômetro aqui de Marzenda. Certo? Então, o efeito clássico a conclusão do efeito clássico é o detector D1 vai sempre clicar, o D2 nunca clica. Agora, esse arranjo anterior pode ser transformado em um experimento quântico, quando a gente diminui a intensidade do feixe, até que apenas poucos fótons incidam em S1 por vez. É chamado de estado monofotônico. Ou seja, lá, utilizando lá aquelas ideias lá do Einstein, que a onda luminosa é composta por fótons, se eu diminuir a intensidade, eu estou diminuindo o número de fótons e eu posso diminuir o, até quando eu tiver apenas um fóton saindo ali do meu laser. Eu fico enviando um fóton, eu envio um fóton, depois envio outro, envio um segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, tá? Isso aqui foi desenvolvido em 1986, né? Experimentos de fótons individuais, Hong e Mendel. Mas só que a conclusão que a gente chega, então, se eu repetir esse experimento agora, em vez de considerar a luz contínua, clássica, se eu considerar a luz, se eu enviar a fótons únicos, a conclusão que eu chego é exatamente a mesma. Só o detector D1 é que vai clicar. Nunca o D2. Né? Oh, mas você não está falando agora que é fóton, que é partícula? Por quê? Por que só o D1 detecta, nunca o D2? Isso não era um comportamento de onda? E agora isso? Está acontecendo isso? Então, a conclusão é que os fótons são detectados sempre em D1 e nunca em D2. Tá?
Então, com o conceito de fóton e da comprovação experimental de sua existência, podemos tentar entender como obter vantagens computacionais ao utilizar suas propriedades quânticas. Usando aqui os pioneiros nisso, né, tentar entender, tirar vantagens computacionais usando a mecânica quântica, o Benioff, primeiro em 82, e o Feynman em Benioff 80, dois papers, né, em 80 e 82, e o Feynman em 82, né. Praticamente aqui o do Feynman é um computador que fizesse uso da lógica quântica seria capaz de realizar algumas tarefas de maneira mais eficiente do que o computador clássico. E uma vantagem conhecida que a gente pode usar da lógica quântica é a superposição. Então, eu posso escrever, por exemplo, aquela superposição dos fótons ali, o estado 0 e 1, eu posso pensar, por exemplo, 0, sei lá, veio pela direção A e o 1 veio pela direção B, uma coisa desse tipo. Se eu estiver vindo por A, é 0, se estiver vindo por B, é 1. Ele está em superposição, né? Então, A e B, 0, 1, enfim, é o meu estado de superposição naquele exemplo. Você pode usar outros tipos de estado de superposição para fótons, por exemplo, como a polarização da luz. Eu não vou falar aqui, mas é até mais simples de usar, porque você produzir fótons únicos é difícil experimentalmente. Geralmente o seu laser tem que ser um laser meio criogênico. Não é tão simples assim. Mas, enfim, essa é a ideia do o superposição usando fótons. Tá? Então, essa é uma ideia. Às vezes as pessoas usam até uma metáfora, né, que usa a moeda quântica para tentar representar a superposição. Mas é uma metáfora, né? Então, isso aqui é a moeda quântica do mundo real. Viu? Tá, e aqui só por completeza, eu poderia ter um comportamento também de partícula usando o mesmo interferômetro de Mazenda. Bastaria se eu tirasse aquele separador de feixe que teve aqui. Se eu tirasse o separador de feixe que tem aqui, então enviasse fótons únicos, ele ia ser refletido aqui em E1, e às vezes ele ia ser detectado em D2, às vezes ele ia ser detectado em D1. Então, às vezes ele iria para D1, às vezes ele iria para D2. Então, aqui um comportamento de partícula do fóton. Né? Então, você tem essa dualidade onda-partícula, porque no primeiro caso, no primeiro experimento, parece que ele andou pelos dois braços, né? Igual uma onda clássica, parece que ele foi pelos dois lados, pelo lado A e pelo lado B. E aqui, quando eu tiro aquele separador de feixe, agora não, agora eu consigo identificar, ele foi pelo caminho A. Quando eu tiro o separador de feixe e trago esse espelho aqui para frente, ele veio pelo caminho B. E a detecção ele vai ser detectado em D1 e D2, porque esse separador de feixe aqui, ele permite 50% das vezes o, o, o fóton vai ser transmitido, 50% das vezes ele vai ser refletido. Tá? E isso aqui é equivalente ao experimento da dupla fenda, só que eu usei isso aqui como exemplo, porque por causa desse carinha aqui, separador de feixe. Esse separador de feixe aqui, em computação fotônica, né, em computação óptica, a parte, entrando aqui um pouco da parte de hardware, é que você usa para simular uma porta, tipo uma porta de Hadamard. Então, basicamente aqui, se eu tenho se tem uma representação, tá, por separador de feixe. Então, se eu tenho um qubit 0, ele vai ser representado dessa maneira. Se tem um qubit 1, vai ser representado dessa maneira. O separador de feixe nada mais é do que um vidro. Você coloca ali, incide luz, e ele tem esse comportamento similar a uma porta de Hadamard. Quando a gente faz aqui no Qiskit, né, bota lá uma porta de Hadamard, claro, no caso da IBM não é separador de feixe desse, porque é outro tipo de hardware, né, outro tipo de tecnologia quântica, mas para a computação fotônica, Hadamard geralmente é um separador de feixe, né? Beam splitter, em inglês. Tá, então, voltando aqui um pouquinho da nossa história, então, em 1923, o de Broglie ele usou as mesmas ideias lá do Einstein, né? Se a luz pode ser onda e partícula ao mesmo tempo, por que que a matéria também não pode? Então, por que que o elétron não pode ser uma onda, ou o átomo, etc. Né? E em 1925, formalismo da mecânica quântica, o primeiro desenvolvido por Heisenberg, mecânica quântica matricial, e em 26, Schrödinger chega à equação, a sua famosa equação, a equação de Schrödinger, em termos de uma função de onda, né, psi. E aqui o Schrödinger foi muito inspirado pelas ideias do de Broglie.
Ele estava procurando, então, aqui uma equação que descrevesse as ondas de matéria. Então, aqui tem massa, tá vendo? Tem uma massa. E tem essa função de onda. Então, o Schrödinger, nessa época, ele acreditava que a função de onda tinha um significado físico e estava relacionado com as ondas de matéria do de Broglie. Só que depois se percebeu que, por vários motivos ali, que não. Que esse psi era... Esse psi, na verdade, ele não era observado, né? O que era observado era apenas o psi quadrado, que são probabilidades. E aí é que entra a interpretação probabilística, que se deve ao Max Born, ainda em 1926. Então, basicamente que a função de onda colapsa. Então, naquele experimento lá do, do interferômetro de Marzender, dos fótons únicos, quando ele vai pelos dois caminhos e é detectado sempre em D1, então é porque a onda que vem se espalha, né, pelos dois caminhos, ele vai e colapsa em um ponto. E por isso que ele é sempre detectado no mesmo local. Né? Porque como é π ao quadrado, então significa que o fóton interfere com ele mesmo. Imagina, se ele vem com π pelo caminho A e o caminho B, se eu elevo isso ao quadrado, eu vou ter o π do caminho A ao quadrado, π do caminho B ao quadrado, mais a interferência, que é duas vezes π A, πb. Então, isso aqui, aquela hipótese lá, de fato o fóton interfere com ele mesmo. Interfere com ele mesmo. Tá? Então, só a ideia probabilística eu tenho aqui uma função de onda e onde eu tiver os maiores picos aqui, a minha maior probabilidade de encontrar o meu quantum, né? Pode ser um elétron, pode ser um fóton, enfim. E é por isso, quando a gente usa essas probabilidades, vem dessa ideia aqui de 1926, e quando a gente vai lá no Q-SKIT, a gente sempre mede probabilidades. Né? Não é à toa, não veio do nada. Daqui, de 1900 até 1926. A gente já deu um pulo aqui para 1926. Então, 26 anos aqui, para se chegar à conclusão de que, ó, a, 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 um dos fundamentos da mecânica quântica é que ela é uma teoria probabilística. Então, é por isso que quando eu pego aqui aquele circuitinho simples da porta de Hadamard, mando aqui um qubit, porta de Hadamard, ele vai ficar em superposição, 50% das vezes eu meço ele com 0, 50% eu meço com 1, né? Quase 50%, né? E foi próximo. Eu fiz 1000 vezes, né? Repeti o experimento 1000 vezes. Mas é por isso, é daí que vem essa ideia de probabilidades. Tá. Parte 3, espero não esteja tão avançado aqui, spins. Então, vamos ter um pouco aqui a noção de spins. Tá, então, vamos voltar no tempo agora, de novo. Elétrons. Elétron foi detectado experimentalmente em 1897 pelo J.J. Thomson. Ele descobre que o elétron, partícula com carga negativa, ele é a primeira partícula subatômica encontrada na natureza. Hoje a gente sabe que existem várias. É a física de partículas. Depois sugeriu que o conhecido modelo... depois ele sugeriu um modelo atômico, que ficou conhecido como modelo do pudim de passas. E basicamente o átomo seria composto por uma carga positiva, e imersa nessa carga positiva você tinha várias pequenas partículas de carga negativa, de massas menores, que lembrava um bolo de passas. Depois, experimentos mostraram que esse modelo estava errado, e em 1908, Rutherford ele sugere um modelo, o átomo. Na verdade, experimentos foram comandados pelo Rutherford, Geiger e Mendel, se não me engano, que o átomo é quase inteiramente vazio e ele consiste de um núcleo pequeno, mas bastante denso, e é rodeado por elétrons negativos, que giram em torno dele em órbitas fixas. Então, esse era o modelo. Então, ele mostrou em experimentos que esse modelo de Thomson estava errado, que, na verdade, o átomo era composto de algo muito denso e pequeno no seu centro, mas os elétrons estão em torno do átomo. E aí o modelo teórico dele é que os elétrons eles seguiam órbitas, tipo as órbitas que os planetas seguem em torno do Sol. No entanto, se conhecia da teoria eletromagnética, isso aqui tem uma figurinha representativa, aqui é o núcleo e aqui seria o elétron, aqui no caso do átomo de hidrogênio. Então, da teoria
magnética clássica, eletrodinâmica clássica, a gente sabe que, já se sabia que partículas com massa rotacionando em torno de alguma coisa, partículas com carga, desculpe, rotacionando, né, um momento angular em torno de algo, eles vão irradiar a radiação. A radiação vai ser emitida, essa partícula vai perder energia, então ela vai espiralar aqui e deveria se chocar com o outro. E as pessoas faziam lá os cálculos lá e dizia que esse modelo teórico, né, usando a física clássica, o modelo do Rutherford, ele 10, se não me engano, 10 a menos 3, 10 a menos 4 segundos, o átomo, no caso o átomo de hidrogênio, deveria colapsar. Ou seja, era um modelo que não funcionava, porque isso não acontece de fato, né? Os átomos seriam instáveis. Mas eles não são instáveis, eles são estáveis. Então, Bohr, que na época estava fazendo pós-doc lá com o Rutherford, em Manchester, o que é que ele faz? Ele pega aquelas ideias lá de 1900, do Planck e do Einstein, de 1905, e diz, ó, o átomo ele segue órbitas próprias. O átomo, não, desculpa, o elétron, ele segue órbitas próprias, órbitas quantizadas. E para você tirar o elétron de uma órbita e ele vir para outra, você tem que dar a ele uma energia. Que energia? Hν. A energia que os fótons, lá, que os quantas do Einstein tem. Então, se eu quero tirar o elétron aqui dessa órbita e colocar nessa órbita aqui, eu tenho que dar a ele uma energia, enfim, inserir luz, fótons com energia Hν. Então, ele vai sair daqui e vai sair para aqui. Só que não de forma contínua, de forma abrupta, né? De forma discreta. Ele vai sair de 1 para 2, ele não vai passar de 1 para 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, até chegar em 2. Não, de 1 para 2, né? Quanto? Aquela coisa lá que o Planck tinha encontrado, que o Einstein aplicou lá para o efeito fotoelétrico. Planck em 1900, só para a gente relembrar, Einstein em 1905, aqui em 1913, a gente voltou aqui um pouquinho no tempo. Tá, então esse era o modelo de Bohr. Desse jeito, o átomo ficaria instável. Ele foi capaz de explicar alguns resultados relacionados ao átomo de hidrogênio, que tinham sido encontrados ainda no século XIX pelo Baumann. Então, ele foi capaz de encontrar esses resultados, de bater, a teoria dele batia com esses resultados experimentais do Baumann, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Só que não explicava outras coisas, né? Não explicava outras coisas relacionadas a isso, né? Hoje a gente sabe que essa não é a visão, essa visão do átomo não é correta. No entanto, está próxima disso. Em 1916, o Sommerfeld, ele considerou, não, o Bohr considerou órbitas circulares, por simplicidade, né? Mas vamos considerar que, assim como na mecânica celestial, as órbitas devem ser elípticas, né? As órbitas do planeta em torno do Sol não são circulares, são elípticas. Então, ao você considerar agora órbitas elípticas, você surgem novos graus de liberdade, né? Se eu tenho uma órbita aqui esférica, uma órbita elíptica, então surge, vai depender aqui de um certo ângulo φ, né? Ângulo θ, que vai me dizer o quão achatada essa órbita elíptica é, né? O quão alongada assim ela vai ser. Então, eu introduzo um novo grau de liberdade. E para uma órbita esférica, circular, esférica, como essa aqui, o único grau de liberdade que tem é o raio, né? Que está associado com isso aqui, que é o número quântico, que hoje a gente conhece com esse nzinho aqui, que a gente conhece como número quântico principal. Quando eu tenho uma órbita elíptica, então eu introduzo um novo grau de liberdade, que é o ângulo θ, e aí me surge um novo, aí eu vou quantizar o campo, o momento angular do elétron, vai surgir um novo momento angular, um número quântico, que a gente chama aqui de número quântico L, e aí você mostra matematicamente que ele depende do N, por uma expressão como essa aqui. E, ao fazer isso, surge um outro grau de liberdade, que é quando eu pego aqui essa órbita elíptica e eu faço a projeção no meu plano perpendicular, né? Então, surge um outro grau de liberdade aqui. E associado a isso,
surge outro número quântico, o número quântico M, que está relacionado com L dessa maneira. Essa expressão, isso tudo você mostra, tá? Tá, então, isso foi comprovado experimentalmente em 1922, esses experimentos aqui de Stern-Gerlach, que a gente vai já discutir um pouquinho mais sobre ele, né, que confirma esse campo magnético intrínseco, né, do átomo. Então, basicamente, o que esses números quânticos aqui me dizem, né, grosso modo, N me dá mais ou menos o tamanho do átomo, né, o tamanho da onda. O L me diz mais ou menos como é a forma da órbita, né, se é mais assim, mais assado. E o M me diz qual o sentido. Dá o sentido horário, o elétron está no sentido horário, no sentido anti-horário. E aí isso gera um spin, né? O spin devido a essa órbita circular. Só que aí tem mais uma coisa relacionada em 1925, Uhlenberg e Goldsmith, ele sugere que, assim como a Terra possui dois momentos angulares, que é a órbita kepleriana em torno do Sol e em torno do próprio eixo, o elétron deve possuir também um spin intrínseco, não só apenas esse, que está em torno do átomo, mas ter um spin próprio dele, como se você tivesse uma translação, como tem a Terra. E esse spin também deve ser quantizado. E aí você chega, teoricamente, esse spin vai ser igual a isso aqui, mais ou menos meio, e depois isso foi confirmado experimentalmente em outro experimento de Stern-Gerlach, e eles usaram átomos de hidrogênio e confirmaram a existência desse spin intrínseco, né? Então, um elétron, por exemplo, ele tem carga, massa e spin, como propriedades intrínsecas. Tá, então só para completar aqui, não deixar de fora, Paulo, em 1925, descobre o seu princípio da exclusão. Em 1927, Heisenberg pegou o princípio da incerteza, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que é impossível determinar com total precisão e ao mesmo tempo a posição e o momento de uma partícula. Pauli, o princípio da exclusão de Pauli, que elétrons, que são, na verdade, um tipo de partícula específica, férmions em geral, né? Não podem estar no mesmo estado, mesmo microquântico. Tá, então vamos aqui analisar rapidamente esse experimento aqui, experimento de Stern-Gerlach, tá? Que deu uma noção da existência de spin. Originalmente, o experimento foi feito com átomos de prata, tá? Então, você tinha átomos aqui. A gente pode pensar, para simplificar, um elétron. Tá? Eu tenho aqui um forno e vou enviar aqui um feixe de elétrons. E vai passar aqui por isso aqui são colimadores, não importa agora. E ele vai chegar aqui nisso aqui, que é um campo magnético inhomogêneo, esse aparato. Ele vai passar por isso aqui e ele vai ser desviado por esse campo magnético, tá? Porque associado ao spin tem um campo magnético intrínseco. Então ele vai ser desviado aqui por esse campo magnético e a predição clássica era que você tivesse algo assim contínuo dessa forma. Mas é o que você nota quanticamente o que você tem é aquele spin mais ou meio. Então você sempre ia detectar ou aqui em cima ou aqui embaixo, mais ou menos meio, que é esse spinzinho aqui. Esse aqui, né? Esse número quântico aqui. Esse mais ou menos. Então, ou em cima ou embaixo seria detectado. Tá, e voltando então. Então, isso foi comprovado experimentalmente. Então, vamos completar aqui o nosso histórico. A equação relativística foi encontrada pelo Klein-Gordon, que é uma equação válida para bósons. Em 27, Dirac encontrou uma equação relativística para férmions, né? Elétrons, por exemplo. O princípio da complementaridade de Bohr em 1928, a gente pode discutir isso no final, porque eu acho que eu não estou com muito tempo mais. E a axiomatização da mecânica quântica foi por von Neumann, em 1932, onde ele praticamente organizou todas essas ideias, colocou lá num livro dele de mecânica quântica, criou lá 5 postulados, onde tudo saía daqui, desses 5 postulados, e é basicamente a base de quase todos os livros de textos que a gente tem de mecânica quântica até hoje. É usando as ideias aqui, a axiomatização do von Neumann. Pois o Dirac também escreveu um livro. E em 35 tem o famoso paradoxo EPR, que eu, em princípio, não vou discutir aqui, se alguém tiver pergunta, mas que contestava, né, a completude na mecânica quântica. Que alguns desses cientistas que eu falei aí, Einstein, de Broglie, Schrödinger,
Eles não gostavam do caminho que a mecânica quântica levou nessas estranhezas da mecânica quântica. Eles achavam que existiria algo mais fundamental que iria explicar de maneira mais razoável esses resultados. Só que eu coloquei aqui, e aí eles criaram esse paradoxo EPR, mas eu não vou discutir agora. Né? Mas eu coloquei isso aqui porque isso aqui foi fundamental para se perceber a existência de spins de emaranhamento, né? Não só de spins. Tá? No caso no paper de EPR, eles não falam de spins, né? Em nenhum momento eles falam de spins, relacionado a uma crítica ao princípio da incerteza, mas você pode usar a mesma ideia aqui no caso de spins. Então, aqui, basicamente o que a gente tem é, se eu tenho elétrons, eles estão emaranhados, aqui nesse exemplo aqui, eu consigo deixá-los eles emaranhados, envio um para uma direção, que eu estou chamando aqui de direção 1, para essa direção, e o outro para a direção 2, essa direção aqui à direita. Tá? E eles vão passar por experimentos tipo de Stern-Gerlach, esse experimento lá, campo magnético aqui. Então, quando ele passar aqui, ele tem 50% de ser detectado em cima, 50% de ser detectado embaixo. Esse aqui, vice-versa. Mas como eles estão emaranhados, e aqui nesse exemplo eu estou considerando que eles estão anticorrelacionados, né? Emaranhamento nada mais é do que uma correlação. Só que aqui, nesse caso, eles estão anticorrelacionados. Então, se por acaso esse o elétron 1 vier aqui para esse lado, for detectado no detector de cima, o outro eu sei instantaneamente que o segundo vai ser detectado, quando for medido, vai ser medido no de baixo. Antes da medida, eu não sei. Esse aqui pode estar em cima e embaixo, esse aqui pode estar em cima e embaixo. Aí depois que eu meço um, eu sei que o outro vai estar no sentido oposto. Então isso aqui poderia ter, o 1 poderia ter sido medido aqui, embaixo, e aí eu saberia que o 2 vai estar medido em cima. Tá? Isso é experimentos também, já foi feito, e já foi comprovado que existe essa outra estranha propriedade. Só que isso aqui a gente também consegue tirar vantagem de computação quântica, né? E quando a gente usa, por exemplo, o Qiskit, aqui, uma forma de você gerar esses pares emaranhados e anticorrelacionados, como nesse exemplo aqui, é você usar um circuitinho desse tipo aqui. Uma porta de Hadamard. Essa porta X aqui é só para você mudar o spin desse elétron, porque por default, né, o Qiskit, ele sempre começa, os qubits são sempre no estado zero. Então, aqui é Hadamard, isso aqui é uma porta C9. Quando eu faço isso aqui, eu tenho exatamente uma coisa similar a esse experimento. Tá, Professor Carlos, e nós aí eu temos meço... 5 minutos. Tá, estou acabando já. 5 minutinhos, desculpa. Eu meço e a gente tem isso aqui. Tá? 1, 0 ou 0, 1. Né? Eu aqui repeti o experimento 1000 vezes e 50% das vezes, aproximadamente, né? Foi um estava com o spin para cima e o outro para baixo e vice-versa. Tá? Então, moral da história, para a gente terminar, nessa apresentação vimos que alguns experimentos fundamentais para o desenvolvimento da teoria quântica e tentamos entender através deles como alguns conceitos básicos para a computação quântica emergem. Esses exemplos mostram como os qubits podem ser vistos de forma adequada como entes da natureza, né? Então, algo que realmente existe na natureza.